Olá, farmacêuticos, tudo bem? Então, meu nome é Bruno Rocha, sou farmacêutico clínico, e hoje a gente vai dar seguimento, né, no nosso curso de cuidado farmacêutico e revisão da farmacoterapia para a pessoa idosa. Hoje, então, chegamos no módulo 6, que é a revisão da farmacoterapia aplicada para a pessoa idosa. Então, nesse módulo, a gente vai trabalhar alguns aspectos mais teóricos da revisão da farmacoterapia e também juntar o que já foi aprendido nos módulos anteriores de ferramentas, tanto utilizando para identificar problemas relacionados a medicamentos em idosos, a questão da desprescrição, como o próprio cuidado farmacêutico e a revisão da farmacoterapia. Então, só relembrando, então, né, meu nome é Bruno Simas da Rocha, sou farmacêutico clínico no Hospital de Clínicas de Porto Alegre há 12 anos. Lá eu faço parte do Programa Institucional de Cuidados ao Paciente Idoso, que nós temos um protocolo multidisciplinar, em que cada profissional faz o seu pedacinho. Dentro da farmácia, a gente revisa os medicamentos potencialmente inapropriados, evoluindo em prontuário. Também no Grupo Uso Seguro de Medicamentos, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, entre outros cursos de especialização na área de farmácia clínica e saúde do idoso. Relembrando quais são os módulos do nosso curso, né? São 7 módulos, então já foram vistos questões mais básicas dos cuidados, serviços farmacêuticos, a farmacologia no envelhecimento, o cuidado farmacêutico, a polifarmácia, os medicamentos potencialmente inapropriados, e agora chegamos, então, né, finalmente, na parte mais que junta esses conhecimentos que já foram agregados anteriormente, para que a gente possa fazer na prática a revisão da farmacoterapia para a pessoa idosa. Então, o que vamos ver nessa nossa aula de hoje, desse módulo? Basicamente, 4 aspectos. Então, vamos retomar rapidamente o cuidado farmacêutico ao idoso, os serviços farmacêuticos, mas trazendo já uma aplicabilidade nas pessoas idosas, a revisão da farmacoterapia, vamos ter que retomar alguns conceitos para daí chegar na aplicação prática através da resolução de um caso clínico. Então, retomando o cuidado farmacêutico, né, o que está sendo trabalhado atualmente pelo Conselho Federal de Farmácia, né, lembrando que o cuidado é centrado no paciente, na família e na comunidade, que ele tem um processo que ele é único, independente do tipo de serviço farmacêutico que é oferecido para aquele paciente. Então, sempre é necessário, primeiro, acolher e identificar a demanda, identificar as necessidades de saúde do paciente, da família ou da comunidade, planejar e realizar intervenções e avaliar os resultados dessas intervenções, até que o paciente possa ter alta, né, daquele serviço farmacêutico ou seguindo, retomando para identificar novas demandas, etc., planejar novas intervenções. Dentro do cuidado farmacêutico, no método clínico, ele é dividido em 4 grandes etapas, né? Então, no acolhimento e a coleta de dados, que é quando a gente vai verificar qual é a demanda, coletar os dados básicos para que a gente possa prestar aquele serviço. Então, aqui alguns exemplos, né? É importante o que nós já vimos sobre a comunicação com o idoso, com os seus cuidadores, instrumentos para avaliação do idoso, que nós vimos no módulo 3, trazer questões dos medicamentos, como adesão ao tratamento, né? Trazer todos os medicamentos que estão em uso, se for no caso de uma consulta farmacêutica com entrevista. Depois é realizada a avaliação da farmacoterapia, levando em consideração os parâmetros clínicos, laboratoriais, e aí a gente então pode trazer dentro da área da saúde do idoso a revisão da farmacoterapia, levando em consideração medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, entre outras coisas, né, como o risco anticolinérgico, e através disso identificar os problemas relacionados aos medicamentos. Com base nisso, elaborar um plano de cuidado em conjunto com o paciente, com a equipe de saúde do local em que estamos inseridos, sempre tentando focar na melhora da adesão ao tratamento, na redução e no manejo da polifarmácia,
na desprescrição, que vocês já viram, né, no módulo anterior, que há protocolos específicos para alguns medicamentos, e também com essa comunicação bem alinhada, tanto com o paciente, né, com a sua linguagem, como com a equipe de saúde. Então, ter um método, uma forma de ter essa comunicação da intervenção farmacêutica, por exemplo, né, através de uma carta, utilizando uma linguagem científica adequada, por exemplo. E avaliando os resultados, né, no momento de algum retorno do paciente ou com algum contato telefônico posterior, por exemplo, para avaliar o resultado das intervenções e identificar novos possíveis problemas relacionados a medicamentos. Então, entrando na parte específica dos serviços farmacêuticos com foco nas pessoas idosas, né, aqui a gente tem um modelo também proposto pelo Conselho Federal de Farmácia, que dentro da assistência farmacêutica nas redes de atenção à saúde e na atenção básica, nós temos a questão dos sistemas de apoio, né, como, por exemplo, toda a parte que envolve a logística dos medicamentos, né, a seleção, programação, aquisição. Nessa parte, a gente também pode pensar em fazer atividades mais focadas no cuidado ao idoso, como, por exemplo, refletir sobre a nossa seleção de medicamentos no município, por exemplo, se são medicamentos que têm alternativas mais seguras para o idoso, se não tem, se teria a possibilidade de incluir algum desses medicamentos com algum tipo de justificativa, algum tipo de monitoramento de uso. O ponto de apoio, que daí seria da entrega de medicamentos, né, com a dispensação. Dentro do cuidado farmacêutico, tem os serviços de educação e saúde e da promoção de uso racional de medicamentos, que inclui toda a parte assistencial, os serviços por si só, e as ações individuais e compartilhadas. Aqui, então, dentro das necessidades do paciente, da família, da comunidade e dos serviços de saúde, então, o CFF classifica os serviços e procedimentos farmacêuticos em alguns grandes grupos. Então, o serviço de apoio ao diagnóstico, que envolve as análises clínicas e toxicológicas, relacionados ao medicamento, como eu já falei, toda a parte de logística, e também a parte de produção e desenvolvimento, que tudo isso a gente pode pensar também, quem trabalha na indústria, né, é importante talvez pesquisar novas formulações, novos fármacos que tenham um perfil mais adequado de uso para o idoso. Tem os procedimentos diretamente relacionados ao paciente, como determinação de parâmetros clínicos, pequenos curativos, administração de medicamentos, e os serviços diretamente relacionados ao paciente, onde há o maior foco do cuidado farmacêutico como modelo de prática. Então, aos serviços como educação e saúde, rastreamento, manejo de problemas de saúde autolimitado, dispensação, conciliação medicamentosa, monitorização terapêutica de medicamentos, a revisão da farmacoterapia, acompanhamento farmacoterapêutico e a gestão de saúde. Aqui, então, é uma outra forma de apresentar esses principais serviços que estão focados no paciente e na comunidade. Eles podem ter o enfoque tanto na promoção de saúde, então a gente pensando, por exemplo, nos serviços de rastreamento em saúde, né, que eles vão identificar possíveis doenças que ainda não foram identificadas, então participar, por exemplo, de fazendo testes de rastreamento para diabetes, hipertensão, hoje em dia tem de HIV, sífilis, então que os farmacêuticos estão cada vez mais inseridos nesses processos junto com a equipe multidisciplinar nos serviços de saúde dos municípios e do estado. Os serviços de educação e saúde, né, para manter o indivíduo saudável e conseguir compreender a sua saúde, a sua doença, né, suas condições de saúde de uma forma mais ampla. Os serviços mais conhecidos, como a dispensação de medicamentos, que é o acesso a medicamentos e produtos para a saúde adequados, com orientação segura. Então, dentro da área da saúde do idoso, do cuidado farmacêutico ao idoso, é muito importante, né, fazer uma dispensação. Nesse momento, talvez já detectar, por exemplo, um medicamento potencialmente inapropriado para idoso, se há alguma alternativa terapêutica ou não, se o que é importante orientar e monitorar quando usa esse tipo de medicamento.
O manejo de problema de saúde autolimitados, que é o controle de sinais ou sintomas, né, de alguma condição que pode ser resolvida mais facilmente, né, como dor, por exemplo, pirose. Então, é importante nesses casos também, né, fazer uma revisão de não, por exemplo, indicar, né, ou prescrever medicamentos que possam ter um risco para o idoso. E outros serviços, como conciliação medicamentosa, monitorização terapêutica de medicamentos, que é a monitorização por nível sérico de medicamentos com janela terapêutica estreita, a revisão da farmacoterapia, a gestão de condição de saúde e o acompanhamento farmacoterapêutico. Todos esses serviços, né, têm como objetivo a prevenção e resolução de problemas relacionados à farmacoterapia. Entrando, então, no serviço da revisão da farmacoterapia em si, é um serviço que consiste na avaliação por parte do farmacêutico de todos os medicamentos utilizados pelos usuários. Então, nesse momento, é muito importante conhecer os medicamentos que são de uso prescritos e também os de uso de venda livre, plantas medicinais, chás, né, para identificar possíveis problemas na farmacoterapia que podem estar comprometendo os resultados terapêuticos daquelas condições de saúde que o paciente está tratando. Então, algumas dos principais problemas que podem ser identificados, né, como interações medicamentosas, dificuldades de adesão ao tratamento, para, na identificação desses problemas, já propor em conjunto com a equipe, com o paciente, com seus cuidadores, soluções em conjunto para resolver e contornar esses problemas da farmacoterapia. Então, aqui já trazendo o conceito mais atualizado da revisão da farmacoterapia, né? Ele é o serviço pelo qual o farmacêutico analisa de uma forma estruturada. Então, por isso esse curso é muito importante, porque a gente não vai analisar sem nenhum tipo de critério, né? Nós temos critérios específicos para fazer essa análise, temos ferramentas específicas na área da saúde do idoso, por exemplo, isso é muito importante. Temos as listas de medicamentos potencialmente inapropriados, temos protocolos de desprescrição para nos auxiliar nesse sentido. Analisando então todos os medicamentos em uso pelo paciente para resolver os problemas relacionados a eles, que podem envolver desde a própria prescrição em si, como dentro do processo de utilização em casa. Então, a gente pode pensar em dispositivos que são mais difíceis de utilizar, como insulina, inalatórios, medicamentos injetáveis, a monitorização e os resultados terapêuticos. Então, alguns dos principais problemas que podem aparecer incluem o desenvolvimento de reações adversas, interações medicamentosas relevantes que estão levando a algum impacto clínico, né? Uma coisa é, quando nós vamos fazer o cruzamento de medicamentos em uso para identificar potenciais interações medicamentosas, vão aparecer muitas interações, mas nem todas vão ser relevantes para aquele caso. Então, é importante a gente fazer uma avaliação levando em consideração tanto a temporalidade, né, com relação ao medicamento envolvido naquela interação, o quanto ele entrou, que ele é mais recente, por exemplo, né, a temporalidade, a gravidade e a plausibilidade, né? Então, quanto aquela informação da interação está relacionada com alguma queixa, algum problema, algum resultado terapêutico daquele paciente. Além disso, a baixa adesão ao tratamento, alguma condição que ainda não está sendo tratada, problemas de dosagem ou de falta de monitorização inadequada. Então, essa revisão da farmacoterapia, ela leva em consideração as informações da prescrição de medicamentos, então ela pode ser feita desde uma forma mais básica, como, por exemplo, você está ali na farmácia fazendo uma dispensação, tem um paciente com uma receita para cadastrar no sistema, por exemplo, já iniciar um processo da revisão da farmacoterapia, né? Para isso é importante conhecer no mínimo os medicamentos daquela prescrição, acesso a informações como, por exemplo, as condições de saúde do paciente, que isso pode ser através do prontuário, por exemplo, e também com a entrevista do paciente, que ela pode ser através de um encontro único para conseguir
identificar as queixas do paciente, todos os medicamentos em uso, não só o que está no sistema informatizado, por exemplo, não só o que está na prescrição, mas também identificar outras queixas. E também pode ser feito através de diversos encontros, que isso também está muito relacionado com o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico, que é um método específico de coleta de dados e de acompanhamento ao longo do tempo. Então, quando a gente vai fazer essa revisão, é muito importante para cada medicamento, né, daquela terapia do paciente, nós fazermos 3 perguntas, né? Se aquele medicamento é necessário, se ele, sendo necessário, está sendo eficaz, e ele sendo necessário, eficaz, se está sendo seguro para o idoso. E se também não há algum problema de adesão ao tratamento. Então, isso é o básico da gente pensar quando a gente vai revisar aquela prescrição, revisar aquela farmacoterapia. Se aquele medicamento é necessário, se ele está sendo eficaz e se ele é seguro para o idoso. Então, com relação à necessidade de medicamentos, a gente tem que fazer basicamente uma conciliação medicamentosa, porque a gente vai verificar todos os medicamentos em uso, se o que ele está utilizando tem alguma indicação de tratamento, né? Tem alguma indicação de uso adequada. Ali a gente também já identifica se tem algum problema de saúde que não está sendo tratado, se tem algum medicamento desnecessário, então algum medicamento que não tem uma indicação clara, e com isso já iniciar a uma reflexão sobre possíveis medicamentos com foco de desprescrição. Com relação à eficácia do tratamento, é muito importante a gente conhecer e também educar o paciente com relação aos parâmetros de avaliação da efetividade daquele tratamento e fazer os ajustes necessários. Com relação à segurança daquele medicamento, é importante a gente identificar possíveis eventos adversos que podem estar vindo de reações adversas, de interações medicamentosas, medicamentos potencialmente inapropriados para idosos que têm um risco maior de uso nessa população. E, além disso, avaliar a adesão ao tratamento, né, pelo menos questionando se há alguma dificuldade, né, se esqueceu de tomar um medicamento nos últimos tempos, ou utilizar algum questionário já estruturado que exista para a avaliação de adesão ao tratamento. E quando a gente vai fazer a revisão da farmacoterapia, quais são as principais fontes de coleta de informação, pensando no nosso processo de trabalho, nos nossos serviços, né? O básico que a gente vai ter sempre vai ser a prescrição e um sistema de dispensação. Então, dentro da farmácia, a gente consegue, pelo menos, fazer uma revisão mais básica, nem que seja só da prescrição. Então, pensando em adequação de doses, no caso dos idosos, ver se tem medicamento potencialmente inapropriado para idoso. No caso do sistema de dispensação, se aquele paciente está falhando nas retiradas, que pode ser um indício de não adesão. Então, mesmo a gente estando sozinho ali na farmácia, a gente já consegue ter um mínimo de informações para fazer uma revisão básica daquela farmacoterapia. Além disso, a gente pode ir mais adiante. Então, buscando informações dentro do prontuário de família, do prontuário eletrônico, discutindo o caso ou recebendo casos da equipe de saúde, por exemplo. E, além disso, a gente pode ir mais além das informações da prescrição, do sistema de dispensação do prontuário, que é a própria entrevista com o paciente, com o cuidador. Então, no manual que vai ser fornecido para vocês, né, ele preconiza, então, essas etapas, né, de fazer uma avaliação da prescrição, entrevista com o paciente, revisão das informações dentro do prontuário. E como que a gente está fazendo essa coleta de informações, né, seja conversando com o paciente, revisando a prescrição, o sistema de dispensação, entre outros sistemas, faz a parte de estudar aquele caso para identificar os principais problemas relacionados à farmacoterapia. A gente tem que buscar nas fontes de informações sobre medicamentos se as nossas hipóteses de problemas relacionados a medicamento estão de acordo ou não. Então, a gente precisa ter fontes básicas para, pelo menos, conseguir avaliar
indicação de uso daqueles medicamentos, as doses mais frequentes, posologia, reações adversas, interações medicamentosas. E aí também, trabalhando com o cuidado ao idoso, conhecer e utilizar as ferramentas para identificar medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, ou outras ferramentas, como a avaliação de risco anticolinérgico, por exemplo, que dá uma pontuação individual com a quantidade de anticolinérgicos prescritos para aquele paciente. E, além disso, né, também utilizar protocolos de desprescrição, né, como já foram vistos nos módulos anteriores. E qual ferramenta que a gente pode utilizar para identificar medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, né? São muitas as ferramentas, como vocês já viram anteriormente. Tem os critérios de Beers, que são os mais conhecidos, né, que é da Associação Americana de Geriatria. Tem os critérios Stop-Start, que identifica medicamentos potencialmente inapropriados para idosos e potenciais omissões de prescrição, que é europeu. Tem as escalas de risco anticolinérgico, que fazem uma pontuação individual da prescrição, levando em consideração os medicamentos com risco anticolinérgico, seja moderado, forte ou muito forte. O EU7PIN, que é a lista dos países da União Europeia, que é uma das primeiras, junto com o PRISCOS, que apresenta alternativas terapêuticas e o que deve ser monitorado quando utilizar algum medicamento potencialmente inapropriado para idoso. Tem o Consenso Brasileiro de Medicamentos Potencialmente Inapropriados para Idosos, o PRISCOS, como eu já falei. O STRIP, que eu vou mostrar logo mais, que ele é ele não chega a ser um critério explícito de medicamentos potencialmente inapropriados, mas ele nos auxilia na revisão da farmacoterapia, pensando no que deve ser feito nesse processo da avaliação de prescrição para ter uma prescrição mais segura no uso do paciente idoso. Então, aqui é o resuminho do STRIP, cujo objetivo é redução de prescrições inapropriadas. Então, que ele preconiza que anualmente seja feita alguma revisão dessa farmacoterapia, levando em consideração todo o histórico de medicamentos daquele paciente, fazendo uma análise da farmacoterapia, então identificando os problemas relacionados a medicamento, com base nisso, fazendo um plano terapêutico, levando em consideração as preferências do paciente e fazendo esse segmento e essa revisão periódica, porque cada momento essa farmacoterapia pode ir modificando, se tornando mais complexa, medicamentos novos entram, medicamentos que não têm mais necessidade de uso vão saindo. Essa aqui que eu trouxe para vocês é uma revisão sistemática só para mostrar a quantidade de listas de medicamentos potencialmente inapropriados que já existem na literatura publicados. Então, mais de 30 critérios diferentes já existem, desde o primeiro, que é os critérios de Beers, né, de 91. Então, tem critérios que mostram potenciais interações medicamentosas, interações medicamento-doença, que apresentam alternativas terapêuticas e considerações quando precisa utilizar esse medicamento. Então, aqui os critérios de Beer são os mais conhecidos, né? O da União Europeia, como eu comentei, ele tem alternativas terapêuticas e tem as escalas de risco anticolinérgico, né? Que elas classificam os medicamentos conforme o risco anticolinérgico, que pode ser muito forte, 3 pontos, forte, 2 pontos, ou moderado, 1 ponto, e a prescrição é somada levando em consideração todos os medicamentos. Então, se um paciente usa amitriptilina e clozapina, a prescrição dele vai ser de 5 pontos. 5 pontos é uma prescrição com um risco anticolinérgico muito forte. E essa escala também já foi traduzida e publicada aqui no Brasil também. Identificando problemas relacionados na farmacoterapia, medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, a gente pode ir trabalhando um pouquinho a desprescrição, né? Que, como vocês já viram anteriormente, é o processo planejado e supervisionado de redução ou interrupção de algum tratamento, né?
Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar traduziu os principais protocolos de desprescrição. Então, tem de antidiabéticos, de antipsicóticos, benzodiazepínicos, né, medicamentos que agem na acetilcolina. Então, aqui eu trouxe um exemplo que é o algoritmo de desprescrição de antipsicóticos. Então, ele inicia fazendo essa pergunta de por que ele está utilizando o antipsicótico, porque dependendo da indicação, ele não é candidato à desprescrição. Então, se um paciente usa para esquizofrenia, para transtorno esquizoafetivo, etc., ele deve continuar o uso desse antipsicótico ou fazer uma avaliação só conforme o psiquiatra, né, que já faça esse acompanhamento. Mas se é usado para insônia, por exemplo, para a agitação de sintomas comportamentais da demência, é recomendada a desprescrição. E de que forma é isso? Então, depende muito de cada medicamento. Alguns indicam simplesmente parar, mas se houver recidiva, né, no caso da insônia, pode parar. Se houver recidiva, aí pode fazer outras abordagens, né? Para agitação, pode ir fazendo um desmame lento, e assim sucessivamente. Então, a gente vai finalizar essa nossa aula desse módulo trabalhando com um caso clínico aplicado, né? É um caso clínico que a gente escreveu para o livro de farmacologia do envelhecimento e é baseado em um caso atendido no ambulatório que eu atuo. Então, é um senhor de 72 anos, sexo masculino, funcionário a público aposentado, escolaridade ensino superior incompleto, reside com a esposa. Possui de problemas de saúde, hipertensão arterial sistêmica e diabetes há mais de 15 anos, fazendo uso de losartana, um comprimido pela manhã, 50 miligramas, metformina 1000 miligramas, um comprimido de liberação controlada à noite, simvastatina 40 miligramas, um comprimido à noite, e a AAS 100 miligramas, um comprimido ao meio-dia. Há cerca de 2 meses, realizou uma cirurgia cardíaca de troca valvar por uma estenose grave e teve como sequela uma pericardite, que é uma inflamação das membranas que envolvem o coração. Tendo como tratamento, então, do cardiologista, o uso de prednisona e colchicina, tá? Com cerca de 30 dias de uso. Então, são medicamentos que entraram mais recentemente. Além disso, desde a cirurgia, relata dificuldades para dormir. Então, por isso, foi prescrito quetiapina, 25 miligramas, para a indução do sono. Ele comparece à farmácia da Unidade Básica de Saúde para realizar a retirada mensal dos medicamentos e relata estar um pouco atrapalhado com os medicamentos, pois houveram essas mudanças recentes e pede auxílio do farmacêutico para isso. Então, a gente trazendo novamente, né, as etapas, né, do espectro do cuidado farmacêutico ao idoso, a gente tem que acolher a demanda, coletar os dados, fazer a revisão, a avaliação dessa farmacoterapia, elaborar um plano de cuidado e avaliar os resultados. Então, recebemos esse paciente na farmácia com essa queixa, né, de estar um pouco atrapalhado com os medicamentos. Então, vamos acolher e vamos coletar os dados conversando com o paciente. Então, vamos fazer todas essas primeiras 4 etapas aqui desse processo. Então, com relação ao acolhimento, é importante lembrar de cumprimentar, né, o usuário, fazendo uma conversa um pouco informal para tentar construir esse vínculo com ele, para que ele possa se abrir com vocês, explicando o objetivo desse atendimento farmacêutico, né, que é identificar problemas que podem estar relacionados ao medicamento e, na verdade, melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar e ter o uso mais seguro dos medicamentos. A comunicação com o idoso deve ocorrer de forma clara, dando espaço para a escuta, visando identificar as principais queixas do usuário. Então, é importante, né, ter um espaço adequado, se possível, com privacidade, com a questão de não ter muitas distrações, barulhos. É importante fazer perguntas abertas inicialmente, então perguntando quais os problemas de saúde, né? O que está lhe afligindo, por exemplo.
e acordar com o paciente que serão coletadas informações sobre o uso dos medicamentos, queixas, e vai ser avaliado esse caso, né? E aí vai ser encaminhado ao médico se necessário. Então, na etapa de coleta de dados, né, o paciente refere que sente muita dor nas pernas desde a última semana, com dificuldade para deambular. Também relata sentir a boca muito seca, um pouco de confusão ao longo do dia, se sente um pouco zonzo. Para avaliar a funcionalidade, então, foi aplicada a escala de CATS, de avaliação de atividades básicas de vida diária, né, como nós vimos no módulo 3, sendo o paciente plenamente funcional para todas as atividades. Então, não precisa de auxílio para se vestir, tomar banho, ir ao banheiro, transferência, alimentar-se e não possui nenhum tipo de incontinência. Então, é independente para essas 6 atividades de vida básica. Em função do tempo, não foi aplicado nenhum score de adesão ao tratamento, mas foi questionado, né, se há algum problema com relação à adesão, esquecimento, e o paciente refere esquecer-se de tomar, não esquecer-se de tomar os medicamentos, mas muitas vezes se descuida ao usar o AS, pois é o único medicamento que é usado ao meio-dia. Por ser diabético, né, foi verificada a glicemia capilar, com valor de 110 miligramas por decilitro, última refeição do paciente há mais de 3 horas, e a pressão arterial foi medida com valor de 110 por 70 milímetros de mercúrio. Com relação à identificação e avaliação das necessidades, então já coletamos as informações, temos os medicamentos em uso, as principais queixas. Na revisão da farmacoterapia, é importante avaliar se as metas terapêuticas estão adequadas, bem como identificar possíveis medicamentos prescritos que podem estar relacionados com as queixas. Então, nós já vimos que as metas terapêuticas estão adequadas para os problemas de saúde do paciente, mas ele tem algumas queixas que são bem importantes, como dores nas pernas, dificuldade em deambular, boca seca, sensação de tontura e confusão mental. Então, nós temos que, estando as metas terapêuticas adequadas, e buscar se algum ou esses problemas que ele está citando podem estar relacionados com um ou mais medicamentos, ou alguma interação medicamentosa, ou alguma reação adversa, por exemplo. Então, como eu já comentei, né, buscar as possíveis reações adversas, interações medicamentosas, sempre levando em relação à relação causal. Então, tem medicamentos que ele já usa há muito tempo, né, que são aqueles 4 medicamentos, losartana, metformina, AS e simvastatina, mas tem medicamentos mais recentes. Então, talvez esses mais recentes possam nos dar um sinal de que eles possam estar relacionados, seja por reações adversas ou interações. Então, por mais que a gente busque muitas interações medicamentosas, a gente pode iniciar focando nesses que podem ter uma relação causal mais forte e depois indo pesquisar os demais medicamentos. E é importante usar fontes de informações, né? Algumas vocês têm descritos no manuais, eu vou mostrar para vocês, e lista de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Então, aqui uma das fontes, né, que é de livre acesso, é o drugs.com. Ele tem tanto informações gerais sobre medicamentos que a gente pode buscar, como também ele faz o cruzamento de interações adversas. Aqui, por exemplo, eu só selecionei a simvastatina, botei algumas reações adversas, por exemplo, né? Tem reação adversa musculoesquelética, mialgia, né? Dor muscular é muito comum, miopatia também, de 1 a 10%, 0 a 1, a frequência, se a dose é relativa, etc. A gente pode, né, e deve fazer uso das ferramentas de identificar medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Aqui eu trouxe os critérios de Beers. Os antipsicóticos, tanto de primeira ou segunda geração, como a quetiapina, por exemplo, aumentam o risco de AVC, declínio cognitivo, mortalidade. Deve ser evitado para problemas de demência ou delírio e outras questões. Então, evitar a não ser para condições como esquizofrenia, transtorno bipolar, etc. No consenso brasileiro de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos,
Os antipsicóticos também aparecem, né, como a quetiapina, com a mesma questão, aumento do risco de AVC e mortalidade. Ao fazer a avaliação de risco anticolinérgico, a gente verifica que a quetiapina ela tem um risco anticolinérgico, é moderado, mas pode ser importante para esse paciente. Então, né, fazendo a busca nas informações, né, viu como possíveis reações adversas da simvastatina pode causar miopatia e rabdomiólise, com risco elevado em idosos, quando uso outros fármacos que podem aumentar os níveis da simvastatina ou reduzir a depuração da mesma. A colchicina, que é um medicamento que foi introduzido mais recentemente, também pode causar miopatia, neuropatia e rabdomiólise, que muitas vezes é reversível após suspensão do fármaco. A quetiapina, como nós já vimos, é um antipsicótico atípico, né, tem risco elevado de sedação, então há relatos de alteração ao realizar atividades, né, então como dirigir, por exemplo, né, e ele faz parte então das diversas listas como nós já vimos anteriormente. Ao cruzar as interações medicamentosas, então, desses 7 medicamentos, foram identificadas 11 potenciais interações medicamentosas. A única interação que apareceu mais grave foi a da colchicina com simvastatina, que é recomendado fazer um monitoramento próximo pelo risco elevado de fraqueza muscular, né? Que isso pode levar, inclusive, até a morte. Então, né, foi verificada essa interação medicamentosa com risco de miopatia e rabdomiólise e recomenda-se solicitar dosagem sérica de creatina quinase, que é um marcador de rabdomiólise. Também foram vistas outras interações, então a gente pode, nesses casos, focar nos medicamentos mais recentes ou de queixas que o paciente pode estar trazendo. Então, ele não trouxe nenhuma queixa de dor no estômago, de pirose, mas é uma interação de gravidade moderada entre a S-prednisona, né, que é um medicamento que entrou mais recentemente. Então, é importante monitorar possíveis efeitos gastrointestinais, como úlcera gástrica, desconfortos e sangramentos. Com relação aos problemas crônicos de saúde, então, nós já vimos que ele está bem controlado e conseguimos identificar pelo menos 3 grandes problemas relacionados à farmacoterapia. Então, a miopatia, que pode estar relacionada à interação medicamentosa da estatina com a colchicina, essa questão da sedação excessiva do paciente, ele está um pouco zonzo, confuso, que está relacionado aos efeitos anticolinérgicos e sedativos da quetiapina, pode estar, né, relacionado, e dificuldades em adesão especificamente ao AS em função do horário. Então, com base nisso, qual que é o plano de cuidado que a gente pode pensar e trabalhar em conjunto com esse paciente, com a equipe de saúde? Com relação à melhora da adesão ao tratamento, pode ser acordado com o paciente o ajuste do horário da administração do AS, por exemplo. Então, se ele já usa os medicamentos pela manhã, após o café da manhã, não há problema em administrar o AS junto com esses medicamentos após o café da manhã, se fica mais conveniente para ele, por exemplo, ou após a janta. É possível também sugerir a confecção de alguma tabela, algum outro instrumento para auxiliar o paciente na sua organização dos medicamentos, nos horários do dia. Elaborar um relatório ou carta por escrito para o médico assistente, informando essa possibilidade de miopatia e rabdomiólise, que pode estar relacionada com interação entre simvastatina e colchicina, que foi adicionada recentemente para o tratamento da pericardite, recomendar a avaliação de dosagem sérica da CK e possibilidade de suspensão, né, de algum desses fármacos, por exemplo, se os parâmetros, né, da pericardite do paciente não estão adequados, talvez nesse momento seja mais relevante manter a colchicina, manter a prednisona e suspender temporariamente a simvastatina, por exemplo, né? E nesse documento também pode-se descrever o relato, né, da sensação de tontura, de confusão do paciente, principalmente pela manhã, que poderia estar relacionado com o uso da quetiapina à noite. É possível sugerir avaliar a suspensão do fármaco, conforme protocolo de desprescrição de antipsicóticos, né, que fala que para insônia
é possível suspender o medicamento, tentar trabalhar outras alternativas terapêuticas, inclusive não farmacológicas, como higiene do sono, por exemplo. E sempre é muito importante registrar essas informações, né, em prontuário ou no sistema informatizado de vocês, utilizando o método SOAP, né, que é subjetivo, objetivo, avaliação e plano, do atendimento prestado para compartilhamento com a equipe de saúde. Então, estamos finalizando esse nosso módulo da revisão da farmacoterapia, né? O que é importante a gente levar daqui para diante, né? Reforçar que a população idosa possui maior risco, então por isso eles vão se beneficiar dos serviços farmacêuticos. A revisão da farmacoterapia é uma desses serviços farmacêuticos, sendo uma estratégia muito importante para melhorar o uso racional de medicamentos. E para isso é importante a gente conhecer, utilizar e aplicar na nossa prática profissional as ferramentas para avaliação de medicamentos nos idosos, incluindo as listas de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, os protocolos de desprescrição, além das outras ferramentas de avaliação de saúde do idoso que nós vimos no módulo 3. Então, muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição, aqui é o meu contato e espero que a gente possa se ver novamente, que vocês tenham ao longo, né, dessa finalização do curso um ótimo aprendizado e que consigam levar isso para as vidas de vocês.